Quando a gente vai falar de qualquer assunto relacionado à porcentagem, o primeiro passo é a gente entender como as frações são operadas, como a gente efetua operações com frações, porque a porcentagem é uma fração, né? É uma fração com um denominador específico, no caso 100, porcentagem, daí que vem o nome, né? Então, quando a gente aprende a operar com frações e a entender bem o conceito de fração, a gente consegue assimilar com mais clareza o próprio conceito de porcentagem, tá? Mas o que é uma fração? Olha, uma fração é uma parte do todo. Isso que é uma fração, né? Então, por exemplo, se eu quiser representar a fração como 1/3, eu pego uma figura, divido em 3 partes iguais, então isso é muito importante. Eu tenho que dividir em 3 partes iguais, tá? E eu pinto uma parte. Então, eu pinto uma parte de 3, essa partezinha representa 1/3 da figura toda, tá? Então, 1/3 de uma figura, ou de qualquer outra coisa, é uma parte das 3 que você dividiu a figura toda, no caso em partes iguais. Não se esqueça disso, tá? Então, pega a figura, divide em 3 partes iguais e pinta uma delas, destaca uma delas, tá? Bom, outro caso. Peguei uma figura, dividi em 9 partes iguais e eu vou pintar 3 partes. Então eu pintei 3 partes de 9. Né? Então quer dizer, essa parte pintada representa 3/9 da figura. Certo? Só que olha, vamos imaginar que essas figuras são iguais. Né? Tem o mesmo tamanho. Você concorda comigo que eu pintei exatamente a mesma parte das duas figuras? O que o 1/3 tem a ver com 3/9? Olha, se elas são frações que representam a mesma parte da figura, significa que elas são iguais. Mas iguais em qual sentido? Né? Então, olha só que coisa interessante. O nome que a gente dá para esse aspecto da fração é frações equivalentes. Então a gente fala que duas frações são equivalentes quando elas representam a mesma parte da figura. Qual é a diferença dessa para essa? Olha, aqui eu pintei uma parte de 3 e aqui eu pintei 3 partes de 9. Certo? Ou seja, eu dividi a figura em mais partes iguais. Aqui eu tinha dividido em 3 partes, aqui eu dividi em 9 partes iguais. Aqui eu pintei uma, aqui eu pintei 3. Então, se você pensar num chocolate, se você dividir o chocolate em 3 partes iguais e pegar uma parte, se você dividir o chocolate em 9 partes iguais e pegar 3 partes, você pegou a mesma quantidade de chocolate, tá? A pergunta é, como eu saio dessa fração e chego nessa, ou como eu saio dessa fração e chego nessa, já que as duas são equivalentes? Olha, perceba que para eu pegar essa fração e fazê-la virar essa fração, eu simplesmente multiplico o denominador e o numerador por 3. Né? Então, ó, se eu multiplicar por 3... numerador e denominador, né? Esses são os nomes que a gente dá para a parte de cima e para a parte de baixo da fração. Então, denominador é o número de partes iguais que eu dividi a figura. Numerador é o número que eu destaquei da figura. Numerador, denominador, tá? Então, daqui para cá eu multiplico por 3 e daqui para cá eu divido por 3. Certo? Então, olha só. Isso nos motiva a pensar no seguinte: será
que o conceito de frações equivalentes ele está ligado ao conceito de multiplicar ou dividir numerador e denominador pelo mesmo número? Sim, isso acontece. Por exemplo, se eu quiser achar frações equivalentes a essas aqui, como que eu procedo? Olha, eu posso dividir ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, qualquer número, né? Quando a gente fala assim, professor, como que eu simplifico uma fração? Simplificar uma fração significa você torná-la irredutível. Irredutível significa que não dá mais para simplificar, né? Então, olha só, essa fração ela não é irredutível, ela é redutível. Por quê? Porque se eu divido por 3 em cima e embaixo, ela vira essa fração. Essa fração é irredutível, né? Essa fração é irredutível por quê? Porque eu não consigo achar um número inteiro que eu divido o 1 e o 3 por ele, tá? Então quer dizer, o nome é sugestivo, né? Irredutível que não dá mais para reduzir. Essa é redutível. Por quê? Porque eu consigo um número inteiro que quando eu divido numerador e denominador, obtenho outra fração. Então, essa fração aqui a gente chama de fração redutível, né? Essa fração aqui é redutível. Essa fração aqui é irredutível. Certo? E a gente pode até assim ter uma outra forma de enxergar esse conceito de frações irredutíveis. Como? Uma fração é irredutível quando os números no numerador e denominador são primos entre si. O que significa isso, professor? Significa que o maior divisor comum de ambos os números é o próprio 1. Então, qual é o maior número que divide o 1 e o 3? Lembrando que esse conceito de maior divisor comum, a gente pode abreviar, né, como sendo o MDC, máximo divisor comum. Quando esse máximo divisor comum é 1, a gente fala que a fração é irredutível, tá? Aqui não. Aqui qual que é o máximo divisor comum? O 3, concorda comigo? O 1 divide o 3 e o 9. Porém, tem um maior que ele, que é o 3, que divide o 3 e o 9. Né? Então aqui o MDC é 3. Aqui o MDC é 1. Né? Então, olha só que coisa interessante. Aqui o MDC entre 1 e 3 é o próprio 1. Aqui o MDC entre o 3 e o 9, ou seja, o máximo divisor comum é o 3. Tá? Então, quando o maior divisor comum, máximo divisor comum, for diferente de 1, a gente fala que a fração é redutível. Quando o maior divisor comum for 1, a gente fala que a fração é irredutível. Por exemplo, se eu simplificar essa fração aqui, eu divido em cima e embaixo pelo mesmo número. No caso aqui, por 5. Né? Então, olha, eu posso dividir o numerador por um outro número? Sim, desde que eu divida o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se você dividir o numerador por um número, o denominador por outro número, a fração deixa de ser, de ter o mesmo valor, tá bom? Então, isso é muito importante. Quando eu faço isso, eu tenho 5 por 5, 1, 15 por 5, 3. Então, uma figura que está aqui representada por 1/3, né? 1/3 da figura, eu também consigo pegar essa figura e dividir em 15 partes iguais. Se eu dividir essa figura em 15 partes iguais, quantas estarão destacadas? 5. Certo? Deu para entender a ideia? Então, 1/3 e 5 quinzeavos é a mesma coisa. Quer dizer que as frações são equivalentes. Nesse caso aqui, olha, eu consigo dividir por quanto? Eu posso pensar, qual é o número que eu divido em cima e embaixo para tornar a fração irredutível? Você pode dividir, por exemplo, por 4 direto, né? Porque aí seria o MDC, o máximo divisor comum de ambos os números. E aí eu já deixo a minha fração irredutível. 36 por 4, 9.
20 por 4, 5. Ou eu poderia fazer de uma outra forma, né? Como seria essa outra forma? Olha, eu posso pegar essa fração e dividir primeiro em cima e embaixo por 2, né? Então, se eu divido, por exemplo, por 2, que também aqui o 36 e o 20 são divisíveis por 2, eu vou chegar em 18 sobre 10. Porém, eu vou ter que dividir por quanto? Por 2 novamente. Tá vendo? Então, ao invés de dividir por 2 duas vezes, eu divido logo por 4. Tá? Então, quer dizer, vai dar a mesma coisa. Tá bom? 22 sobre 99, ou 22,99 avos. Como que eu faço? Olha, eu posso dividir por 11, já que ambos são divisíveis por 11, né? Então eu tenho 22 por 11, 2. 99 por 11, 9. O que significa isso? A gente tem que ter muito claro, né? Se eu pegar uma figura qualquer, pega aí uma pizza, divido em 9 partes, significa que eu comi 2 pedaços da pizza. Porém, se eu pegar a mesma pizza e dividir em 99 pedaços, significa que eu comi 22 pedaços da pizza. Então, comer 22 pedaços de uma pizza que foi dividida em 99 partes é a mesma coisa que pegar 2 pedaços de uma pizza que foi dividida em 9 partes, né? Então, a noção de equivalência de frações, ela está estritamente ligada à proporção. Concorda comigo? Né? Então, a gente fala que essa fração e essa são equivalentes, ou, de uma outra maneira, que essas duas frações são proporcionais, tá? Outro caso, professor, mas aqui eu não consigo dividir o 9 e o 13 por um mesmo número diferente de 1. Significa que essa fração aqui, ela é uma fração irredutível, certo? Ah, mas então ela não tem uma fração equivalente? Claro que tem. Olha só, a gente quando tem uma fração irredutível, a gente quer achar uma fração equivalente, eu multiplico. Por quem? Por qualquer número que você quiser. Então, olha só, eu vou multiplicar ambos os números por 2. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma nova fração, 18/26 avos. Ah lá, essas duas frações são equivalentes. Professor, se eu multiplicar essas duas aqui por um outro número, olha, vou ter uma outra fração equivalente a essa. Tá? Então, desde que eu multiplique ambos os números pelo mesmo cara, eu possuo uma fração equivalente. Então, quantas frações equivalentes a 9/13 avos eu tenho? Infinitas. Né? Infinitas frações. Mesmo porque eu poderia multiplicar por números negativos, eu posso multiplicar por número com vírgula, né? Enfim. 1/5. Vamos pegar uma fração equivalente a 1/5. Olha, eu vou multiplicar aqui por 8, em cima e embaixo. Então, quando eu multiplico por 8, uma fração equivalente a 1/5 seria 8/40 avos. Né? Daqui para cá eu multipliquei por 8. Se eu quiser simplificar, eu divido por 8 em cima e embaixo, volto para essa. Mesma coisa aqui. Se eu quero simplificar, divido por 2 em cima e embaixo e volto para 9/13 avos. Outro exemplo. Se eu quiser multiplicar aqui em cima e embaixo por 7, né? Perceba que eu estou pegando números aleatórios. Eu poderia multiplicar por qualquer outro número. Então eu vou ter 70/21 avos. Certo? Professor, e se eu multiplicar, por exemplo, por 5? O que acontece? Olha, 70 vezes 5, 350. 21 vezes 5 dá 105. Então, olha lá. Se eu quisesse, aqui eu multipliquei por 5 em cima e embaixo. Professor, como que eu saio dessa fração e vou para essa direto? 7 vezes 5, eu multiplicaria por 35 em cima e por 35 embaixo. Então, multiplicar em cima e embaixo uma fração por 35, né, é o mesmo que eu fazer o quê?
multiplicar por 7 e por 5, não necessariamente nessa ordem. Né? Como é o produto, se você multiplica por 5 e por 7, dá o mesmo resultado. Tá? Mas a ideia central aqui é você entender que uma fração pode ser escrita de várias formas. Né? Por exemplo, o número 1. O número 1 é uma fração. Concorda comigo? Olha só. 1/3 mais 1/3 mais 1/3, eu tenho 3/3. 3 nonos mais 3 nonos mais 3 nonos, 9 nonos. Então, 1 inteiro equivale a 3/3 ou 1 inteiro a 9 nonos. Tá? 9 dividido por 9 daria 1. A gente pode pensar assim também. Como representar geometricamente, ou seja, usando um desenho, as frações que estão aqui? Professor, mas olha só, aqui eu consegui representar essas frações porque o numerador era menor que o denominador. Mas olha, e aqui? 5/3, o numerador é maior que o denominador. Bom, então qual é a ideia aqui? A ideia é, pensa em chocolate. O que seria comer 5/3 de um chocolate? 5/3 de um chocolate, você não consegue 5/3 de um chocolate só com um chocolate. Então o que você faz? Pega um outro chocolate. Né? Então olha só, 5/3. Vou pegar lá ó, uma figura, qualquer figura, tá? Vou pegar aqui um retângulo. Ó. Divido em 3 partes iguais. Quando eu faço isso, eu tenho 1, 2, 3/3. Mas eu preciso de 5, então eu pego uma outra figura, idêntica à anterior, divido de novo em 3 partes iguais, né? E agora o que eu faço? Pinto as 5 partes que eu preciso. Né? Então quer dizer, o que seria 5/3? Olha só que como às vezes a gente não entende o conceito de fração, né? Por que eu posso somar fração? E olha só que coisa interessante, né? A gente tem aqui, olha, um exemplo claro. Eu tenho 1 inteiro, que é um chocolate, mais 2/3. Professor, então se eu somar 1 com 2/3, se eu somar 1 com 2/3 dá 5/3, sim. Olha lá, ó, geometricamente, isso fica claro. Professor, mas como que eu poderia enxergar isso de outra maneira? O que é 1? 1/3 mais 1/3 mais 1/3, eu tenho 3/3. 3/3 mais 2/3, 5/3. Então, olha só, quando o denominador for o mesmo, fica fácil somar, né? 3/3 de um chocolate mais 2/3 de outro chocolate, eu tenho 5/3. A mesma coisa com 7/2, né? Olha lá, se eu pegar uma figura e dividir em 2 partes iguais. Então, por exemplo, vou pegar aqui um círculo e vou dividir em 2 partes iguais. 7/2, né? Então quer dizer, eu tenho meio, meio. Certo? Eu preciso de 7/2. Então quer dizer, eu preciso de 7 metades de círculo. Então eu preciso de 2 figuras? Não, porque 2 figuras ainda não são suficientes. Porque aqui eu vou ter 4 meios. 1 meio, 2 meios, 3 meios, 4 meios. Então eu preciso de mais uma figura. Olha lá, mais uma figura. Eu tenho 5 meios, 6 meios. Ainda eu preciso de mais uma outra figura. Certo? Preciso de mais uma figura. Então eu pego uma outra figura aqui. Eu vou ter agora a possibilidade de pintar 3 figuras inteiras e metade de uma outra figura. Ou seja, cada metade de uma figura representa 1 meio, né? Então, olha só que coisa interessante. Você poderia pensar, o que é a mesma coisa que 7/2? Né? Significa 3 inteiros mais meio. Então, quer dizer que se eu pegar 3 inteiros e mais meio, dá 7/2. Né? E a gente pode pensar de uma outra forma também. Vamos pensar em dinheiro. R$3 mais meio real dá R$3,5. Concorda comigo? Que é 7 dividido por 2.
né? Então, esse negócio de muita gente ter dificuldade com fração, às vezes é porque justamente a pessoa não assimilou o conceito de fração pensando em desenho, né? Então, uma possibilidade aqui da gente escrever os 5 terços é 1 inteiro mais 2 terços. Uma possibilidade de a gente escrever os 7 meios, 3 inteiros mais meio, né? E muitas vezes aparece esse tipo de conta para a gente fazer e a gente não consegue fazer. Por quê? Porque na verdade a gente não entendeu especificamente o conceito de fração. E eu repito, é muito importante que você entenda o conceito de fração para que, consequentemente, você entenda de vez o conceito de porcentagem, tá? Coloquei aqui um outro probleminha para a gente aplicar isso num contexto, né? Olha só, Sofia decidiu investir 2/7 do seu salário da seguinte maneira: 3/5 para a renda variável, então ela separou 2/7 do salário dela, né, para renda, para investimento. Ela quer investir desses 2/7, 3/5 para a renda variável e 2/3 do restante daqui para a renda fixa, né? E aí é o seguinte: a gente tem uma outra informação desse problema, que é o seguinte. Sabe-se que ela tem uma renda mensal, ou seja, o salário dela, de R$ 4.200. Então essa é a renda da Sofia. A pergunta se depois de ter investido em renda fixa e renda variável, ela pretende aplicar o resto, depois já do investimento, pretende guardar o resto na poupança. Na poupança. Qual o valor ela guardará? Então, essa é a pergunta. Ou seja, depois de ela ter investido lá onde ela quis investir, sobra uma partezinha ainda, né? Porque olha só, 2/7 do salário de R$ 4.200, ela pegou 2/7 do salário, colocou 3/5 desse valor para a renda variável, 2/3 do restante para a renda fixa, sobrou uma partezinha, né? Essa partezinha dos 2/7, ela decidiu guardar na poupança. Talvez ela tenha um certo receio ainda, né, de colocar tudo em investimento,
ela ainda é um pouco conservadora, decidiu colocar na poupança. A pergunta é justamente essa: qual o valor que ela guardou na poupança? Então olha só, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente pode confundir, né? Então qual é o primeiro passo para a gente resolver esse tipo de problema? O primeiro passo é justamente a gente entender o que significa 2/7 do salário dela. Como que a gente calcula 2/7 de alguma coisa? Olha, a gente faz o seguinte. Então, primeiro passo, 2/7 do salário dela, 2/7 de 4.200, certo? Quanto que dá isso? 2/7 de 4.200 é você pegar o 4.200, por definição, concorda comigo? O que são 2/3? Eu pego uma parte, uma figura, divido em 3 partes iguais e tomo 2. Então aqui, depois a gente vai aprender a fazer essa continha um pouco mais rápido, obviamente. Mas primeiro não. Primeiro você tem que entender o que significa isso. 2/7 de 4.200, você vai dividir 4.200 em 7 partes iguais e pintar 2, né? Então, como que a gente faz essa conta? A gente faz assim, ó. 4.200 dividido por 7 partes iguais, eu tenho 600. Certo? Então, 600 representa 1/7. Eu preciso de 2/7. Certo? Então, 2/7 representa, né, 2/7 de 4.200 é dado por quanto? 2 vezes 600. Ou seja, R$ 1.200 é o que ela separou para investir. Certo? R$ 1.200 é o que ela separou para investimentos. Certo? Então esse é o primeiro ponto. A gente calculou o 2/7 do salário dela. Agora, desse valor aqui, eu tenho que calcular 3/5 para a renda variável. Então vamos lá. Como que eu calculo então 3/5? Certo? Então olha só, 3/5 de 1.200. Ora, mas 3/5 de 1.200 eu sei calcular. Como que eu faço para calcular isso? Exatamente a mesma coisa que eu fiz em cima, né? Para calcular 2/7 de 4.200. Certo? Então, olha só, divido 1.200 em 5 partes iguais e pego 3. Então vamos lá. 1.200 dividido por 5, eu tenho 2 vezes 5, 10, para 12 falta 2, abaixo 0, 4, dá 0, abaixo 0, 0. Então olha só, 1/5, R$240, mas eu preciso de 3, certo? Então o que eu faço? Eu vou lá, 3/5 de 1.200 é 3 vezes 240. Ora, mas quanto que dá 3 vezes 240? Né? 3 vezes 240 dá quanto? Vai ficar 240 vezes 3, 3 vezes 0, 0, 3, 12, sobe 1, 720. Então, olha só, o tanto que ela investiu na renda variável. Certo? Isso para renda variável. Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que achar quanto que é o restante e ainda calcular 2/3 do restante. Bom, então eu faço 1.200 menos 720. Certo? Então isso dá 0. Aqui eu empresto 1, fica 1, então 2 dá 8, 7 para 11 dá 4. Então olha só, 480 foi o que sobrou. Desse dinheiro aqui agora, eu tenho que tirar quantos? 2/3. Concorda comigo?
porque 2/3 do restante é para renda fixa. Então, 2/3 de R$480, como que eu calculo? Isso, por definição, significa o quê? Significa eu pegar 2/3 de 480, por definição é o quê? Eu vou lá, divido o 480 em 3 partes iguais, certo? Dividido em 3 partes iguais, eu tomo 2 dessas partes. Então, olha só, 480 dividido por 3, isso dá quanto? 1 sobra 1, abaixo 8 dá 6, a 0 abaixo 0 dá 0, então dá 160, certo? 160 é 1/3, porque eu dividi por 3, e eu preciso de 2/3, ou seja, 2/3 de 480, eu sei agora quanto que dá. 2/3 de 480 dá exatamente 2 vezes 160, que dá 320. Certo? Então, olha só, ela investiu R$720 na renda variável, né, em renda variável, e ela investiu 320 em renda fixa. Sabe-se que ela tem uma renda mensal de 4.200. Se depois de ter investido na renda fixa e na renda variável, ela pretende guardar o resto na poupança, a pergunta é, qual valor ela guardará na poupança? Olha, agora é só a gente fazer a continha de subtração, concorda comigo? Por quê? Eu tinha 1.200 para investir, 720 foi para a renda variável. Então, renda variável, 720. Né? Então, renda variável, R$720. Depois, renda fixa, que ela investiu, foi 2/3 do que sobrou. Ou seja, a gente acabou de calcular, deu R$320. Bom, então quer dizer, de investimento aqui, ela investiu quanto? R$1.040, só de investimentos, certo? Como ela tinha 1.200, concorda comigo? 1.200, né, que ela tirou lá para investir, e aí o resto ela decidiu, ela falou assim, ainda sou moderada, não sou tão liberal, né? Vou investir só 1.200, mas aí eu vou investir só isso, e o resto eu vou deixar na poupança para uma certa emergência, né? Até ela conhecer o fundo de reserva, talvez. Então, quanto que vai para a poupança? Olha, para a poupança vai o que falta para dar 1.200. Né? Então, para a poupança, 1.040, vou colocar direto já, né? 1.200 menos 1.040, que dá quantos reais aí no caso? Você tem 1.200. Se você gasta 1.040, você fica com 160. Certo? Professor, eu não sei fazer essa continha de cabeça assim. Como que eu faço? Olha, é só a gente fazer igual aqui, né? Ó. Claro que você vai usar uma calculadora, mas se você não lembra aí de como faz subtração, que muitas vezes a gente não lembra, a gente faz o seguinte. Primeiro a gente pode tirar esses zeros daqui, né? Que isso daqui é só para falar que é monetário. Então, 0 para chegar no 0 dá 0. 4 para 0 não dá, empresto 1 do 2. Então fica 1 lá. 4 para o 10, falta 6. 0 para o 1, falta 1. 1 para o 1, falta 0. Não precisa colocar, tá? Mas é que essa conta aqui é bem simples mesmo, né? Então daria para você fazer direto ela, ou numa calculadora se se você preferir, tá bom? O fato é
que a resposta do problema está aqui. Ela vai guardar na poupança R$160. Então ela investiu, dos 1.200 que ela separou para isso, 720 em renda variável, 320 em renda fixa, e ela guardou, né, porque poupança é um certo investimento, né, que tem um pouco retorno financeiro, mas não deixa de ser um investimento, né, que talvez futuramente nem vai ser mais considerado como um investimento. É mais um meio para você guardar um dinheirinho ali, né, se você quiser alta liquidez, enfim, se bem que tem outros meios já para isso, graças a Deus, né. Mas o fato é que ela colocou na poupança R$160.